Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. Eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Em que momento nós, enquanto periféricos, começamos a nos ver nos quadrinhos? Nos ver como super-heróis? Começamos a enxergar as nossas histórias escritas, ilustradas e vividas pelos que no final da história salvaram o dia. Diz aí, Gi. Bia, eu não sei responder essa pergunta que você me fez, mas hoje os nossos convidados vão desenrolar muito sobre esse assunto. Sejam bem-vindos, João Alberto, que é ilustrador 3D e designer, e Marcos Velasco, nosso parceiro podcaster, videomaker e fotógrafo. Bem-vindos. Bem-vindos, Obrigado, galera. obrigado. Vai tá papo que a gente vai dar hoje. Tá Estão tranquilos? Depois de Preparados? várias risadas nos bastidores. Gente, nosso A gente bastidor começa. já deu um podcast. A gente devia ter gravado. Devia, Bia. Mas enfim, vamos lá. Vamos Começar lá. com a nossa primeira pergunta. A gente sempre começa querendo saber como vocês chegam no território da Zona Sul. Então, a história pessoal de vocês aqui e como que vocês se conectam através dele por meio da cultura. Eu sou de Taboão da Serra, então estou aqui na Zona Sul já há muito tempo, desde quando eu era criança até poucos meses atrás. E eu sempre tive muito contato com o território. Então, por exemplo, você falou de cultura pop, como que a gente se vê dentro desse ambiente, é porque eu sempre fui muito na biblioteca do Campo Limpo. Então, foi lá que eu comecei a ler Sandman, foi lá que eu comecei a ler mangá, foi lá que eu comecei a entrar em contato com os autores que eu comecei a gostar, né? Então, para mim, estar no território foi muito fácil, porque eu já estava aqui, né? E eu precisava desse lugar mesmo, como eu posso dizer, esse lugar seguro para poder ler, para poder discutir com os meus amigos, para criar essas conexões de amizade mesmo em volta desse lugar que é a cultura pop, né? Uhum. Massa. E você, João? Obrigado pelo convite. Eu nasci já no Capão Redondo, então já sou cria da Zona Sul. Sempre gostei de moleque dessa área, dessa cultura geek. Então, no começo, o acesso sempre foi a programas de TV que tinham, de desenhos. E aí, posteriormente, eu comecei a entrar mais pelo lado dos quadrinhos, né? Quando eu ganhei minha primeira revista, que foi uma revista do Batman. E a partir daquela revista eu comecei a entrar mais nesse universo. Então foi onde comecei a conhecer o X-Men, Homem-Aranha e os demais personagens. E aí foi desenrolando. Então você vai conhecendo amigos que gostam na época, né? A gente não tinha internet ainda, mas tínhamos um grupo de amigos ali. E todos se reuniam para discutir sobre aquilo. Então foi onde a gente foi aprendendo a expandir esse universo e estamos aí, né? Então acabou desencadeando na minha área e influencia até hoje. Massa. Ô, Bia, o Pedro, meu filho de 11 anos, gosta dessas paradas aí. e eu fico pensando, ninguém ensinou ele a gostar disso. Tipo, veio dele, assim. Eu acho que, claro, como o João falou, hoje a gente tem mais acesso, né? As crianças têm mais acesso a várias coisas. O Pedro é um menino que nasceu em 2011, mas ele tem um gosto para os anos 80. Então, ele gosta muito de desenhos e de séries antigas. E aí eu queria saber de vocês, assim, essa vontade, esse interesse por esse tipo de literatura, e não uma literatura, né, talvez a poesia, uma literatura mais clássica, veio de alguém? Ou vocês, tipo, colei lá na biblioteca e comecei a ler esse tipo de conteúdo? Olha, eu tenho um privilégio que poucas outras pessoas que eu conheço, assim, não têm, que é pais nerds. Ah! E aí, só que assim, a minha mãe e o meu pai, eles nunca foram casados, enfim, um beijo aí, abandono parental. Mas a minha mãe, ela sempre gostou muito de séries e filmes, né? Então eu peguei com ela esse gosto de assistir filmes mais de uma vez. Então, por exemplo, a gente conversa por meme
de filmes que a gente já viu. Então, é uma coisa que eu peguei dela. E a partir disso, eu comecei a desenvolver esse gosto. Então, eu lia muito quadrinho, ela comprava as revistas Herói aí. Quem é velho vai saber que revista é Conheço. essa. Bastante. Então, a revista Herói era tipo uma tititi de super-heróis, assim. Então, tinha o episódio de Cavaleiros do Zodíaco que vai passar naquele dia. E aí tinha um resumo de tudo que aconteceu e Tipo tudo a mais. revista de novela, gente. Era uma que tem revista o resumo. de novela de super-heróis. demais. Eu até tenho em casa, eu esqueci de Não trazer. existe mais. Não existe mais, a revista Herói não existe mais. Só que era um lugar, uma literatura que a gente pegava pra aprender, né? E é isso, no meu caso, foi isso. Eu tenho pais nerds, então... Que massa, que massa. O meu pai, por exemplo, ele é colecionador, né, de miniatura, busto, de super-herói e tudo mais. Então, pra mim, ficou muito mais tranquilo esse contato. Você tinha uma assim. referência, né? Eu tinha uma referência, nesse caso, sim. O máximo de referência que o Pedro tem é eu gostar da Mulher Maravilha. Mas agora eu vou, né, vou aqui te entrevistar. Posso? Podcast, Estamos né? aqui pra isso. Pelo amor de Deus. Eu acho que você é a influência dele. Você pode não ser a influência dele no sentido dos personagens em si. Tipo assim, vou te mostrar o Homem-Aranha, vou te mostrar tal personagem. Mas você é uma pessoa que está sempre buscando informação. Então você está em contato com a internet, você é uma pessoa que vai mostrar, não vai impedir que ele acesse determinadas coisas. Então, por mais que você ache que não tem uma influência, você tem sim, que é essa influência da informação, a busca pela informação. Não, eu acho que eu tenho um pouquinho, sim. Porque, por exemplo, He-Man, Uhum. Sim. né? O pai dele mostrava o He-Man original, né? Não esse agora, que ele também não curte. A gente mostrava pra eles Thundercats. Sim. Então, era o que a gente gostava na nossa época, a gente trazia como referência pra Sim, ele. sim. E aí ele foi, a partir disso, desenvolvendo os gostos dele, assim. Mas, obrigada, amigo. Por me dar esse conforto. E eu posso falar que ele é meu tio? Pode? Pode falar que ele é seu tio, menina. Não vai ter como. Gente, fun fact aqui. Fun fact, apresentadoras do Manda Notícias. O João é o meu tio Johnny. Eu já citei ele aqui em algum outro episódio. A gente falou de referência e ele, pra mim, foi essa referência justamente por isso que ele tá aqui hoje. Então, tudo Obrigado. que eu sei de universo, geek, nerd, enfim, dentre muitas outras coisas, foi ele que trouxe pra mim. Então, tio, fale da sua referência, fale de como isso chegou até você. Na verdade, a gente, como eu te falei, né? A gente, desde pequeno, a gente vai assistindo televisão, vai vendo os programas. E aí, o primeiro contato que eu tive foi o desenho Caverna do Dragão. Vamos dizer, que é uma coisa de RPG. E o meu irmão, Márcio, padrinho da Bia, também foi o cara que me introduziu isso. Então, eu assistia desenhos e eu falava, achava aquilo legal. E depois que eu falei, nossa, tem, né? Tem o primeiro contato. E aí foi quando eu ganhei de presente o quadrinho do Batman. Eu falei, nossa, tem isso, né? Tem essa história, tem esses personagens. E tinha o Duas Caras, que era uma história bem complexa, que, né, hoje um pouco mais velho, a gente vai entendendo que ali já tinha uma linguagem um pouco metafórica em relação à psicologia, e foi uma coisa que eu achei muito legal. Eu falei, nossa, os quadrinhos debatem isso. E aí você acaba tendo e vai tendo essa influência, né? Então, no meu caso, foi isso. E como o Velasco falou, né? Revista Herói foi o boom, assim, porque era assim, Cavaleiro do Zodíaco, o que vai acontecer no próximo episódio? E a galera ia tudo na banca de jornal, era que maluco sério. isso. Era um Doideira, negócio né? assim, era só os molecotes, a gente saía da escola e os molecotes e tudo. Chegou a Revista Herói nova, então, nossa, olha o que vai acontecer no próximo episódio. Aí a manchete ia lá e começava do zero o Cavaleiro do Zodíaco. Gente, é verdade. Eu não acredito. Tipo, o próximo episódio, que era o episódio. Aí começava tudo do zero. E a gente assistiu, todo já sabia o que ia acontecer, mas a gente assistia de novo até chegar no episódio que a Revista Herói falava. Então, mesmo não tendo lá na época, né, acesso à internet, a gente buscava, e morando mesmo na periferia, a gente sabe que o acesso a isso hoje é um pouco melhor por conta, né, da internet e tudo, mas naquela época era bem restrito. Então a gente tentava buscar ali, né, dentro a sobreviver, e quem gostava tinha que buscar ali dentro, bancas de jornal, não achava nessa banca, olha, tem uma banca em tal lugar, vamos nessa banca que tem. E a gente ia, sabe, não só dessa revista, mas também álbuns de figurinhas. Na minha época tinha o Jaspion, o Changeman, e a gente colecionava álbuns de figurinhas deles, íamos atrás, assim, olha, não tem mais a figurinha nessa banca, vamos na outra banca. E aquele grupo de moleque, tudo na banca pra comprar, sabe? E a gente tem, né, na minha época pra cá, eu vejo uma evolução, eu vejo os meus sobrinhos, né? Hoje eles têm uma
facilidade e eu acho legal, assim, aquilo que a gente começou, ver que tá dando continuidade. Então, é igual o Velasco falou do seu filho, né? É quando vê que o interesse, você já dá o start. Então, a criança já olha e fala, peraí, isso é legal, deixa eu ver o que é mais que isso. E é onde vai criando, né? Isso é muito bacana. E eu queria perguntar aqui se além do... Acho que é também uma afirmação. Além do interesse, tem também a identificação, né? De histórias. E aí eu já engato a segunda pergunta, não sei se a gente quer perguntar, sobre em que momento a gente, não sei se desde a época de vocês ou se isso passou a acontecer depois de um dado momento, que a gente consegue identificar as nossas histórias nos quadrinhos e nos filmes enquanto periféricos. Tá. Nossa, essa foi profunda, né? Essa foi. E é massa porque é um mote do Quebrada Cast. Então, o Quebrada, ele vem com... Ele nasce dessa necessidade. Lá em 2015, tempo antigo... lá em 2015, a gente tinha o Jovem Nerd, o MDM... E tinham alguns outros podcasts de cultura pop, mas os grandes eram o MDM e o Jovem Nerd. Só lembrando que os podcasts eles surgem a partir dessa temática, né? Isso, então, é muito interessante mesmo isso daí que você falou, porque é exatamente isso. Eles surgem a partir da temática da cultura pop, da necessidade de discutir cultura pop. E aí, eu virei pro Regis, e um beijo pro Regis. Beijo, Regis! Eu virei pro Regis e falei assim, mano, essa galera, a gente só tá escutando eles. Só que eles não sabem o que é sair da Startup Sirica às 7 da noite pra pagar 50 conto num ingresso, pra chegar lá e o filme ser ruim e ainda por cima dar 4 estrelas pro filme. Quem está fazendo essas críticas? Quais são as pessoas que estão fazendo essas críticas? Onde que a gente se vê, sabe? E aí tinha o Load já existia nessa época, só que eu acho que o Load não fazia o conteúdo que ele faz hoje, né? E aí a gente falou assim, não, vamos fazer o nosso. E aí a partir desse momento, a gente começou a fazer o nosso e começou a se ver fazendo. E aí eu vou fazer um link com a pergunta que você fez, que é, quando a gente começa a olhar para os filmes e para as produções com esse olhar também de eu preciso fazer, então eu preciso me ver, sabe? A gente começa a perceber que muitas dessas produções não foram feitas para nós. Então, por exemplo, quando eu vi Blade a primeira vez, o primeiro Blade, quando eu vi Blade pela primeira vez, eu falei assim, que negócio legal, cara. E o Blade, ele não tem a questão racial. Ele é um homem preto. Fim da história. Ele é um homem preto, ele é incrível, porque ele anda de dia, ele é rápido, ele é forte, ele é incrível. E o que eu quero? Eu quero ser igual a esse cara. E aí a gente resgata esses sentimentos que a gente tinha no começo do programa e a gente consegue se olhar melhor. Então, eu começo a me ver, enquanto consumidor de cultura pop, quando eu vejo Blade pela primeira vez. Tem muita gente que vai falar, sei lá, Luke Cage, por conta do contato e tal, mas o meu primeiro contato, de eu olhar na tela e falar assim, nossa, que personagem incrível, foi o Blade. E aí, a partir disso, a gente começa a reparar em muitas outras coisas. Uma delas, por exemplo, que pra mim é um marco na história da cultura pop, é o Super Choque. O Super Choque, pra mim, ele é um marco na história da cultura pop. Porque ele tem um bairro periférico, ele fala sobre violência, ele fala sobre abandono, ele fala... Tem um episódio que eu acho muito louco, que é o Virgil, quando ele vai pra África, e ele liga pro Rich, que é o amigo branco dele, ele fala assim, aqui eu não sou um garoto negro, eu sou só um garoto, sabe? Então, isso daí pra mim é o que marca, assim, esse lance todo de cultura pop, porque todos os personagens eu podia ser. Eu não precisava ser um personagem negro. Eu podia ser o Homem Elástico, eu podia ser o Kangaroo, eu podia ser o Super Choque, eu podia ser qualquer um, sabe? Então, pra mim, assim, é isso. São esses... Quando você
muda o seu olhar, quando o seu olhar ele fica mais sensível para essas coisas, é muito mais... É nesse momento que eu consigo me ver ali. Tem uma coisa que eu falo pro Regis, que é muito fácil as pessoas que não entendem isso, esse lance de identificação, olharem para você e falar assim, mas tem que ter um Homem-Aranha negro, tem que ter um não sei que negro, tem que ter tudo negro. Eu falei assim, gente, eu passei a minha vida inteira, 36 anos, me identificando com o Peter Parker. O que eu tenho de igual ao Peter Parker? Nada. Mas a essência da coisa tá ali. O ser herói está ali, sabe? E por que você não pode, você uma pessoa branca, não pode se identificar com o T'Challa, por exemplo, com a Shuri, com a Nakia, com qualquer outro personagem? É a cor da pele que influencia? Então, se é a cor da pele que influencia, você tem um problema. E a gente sabe o nome desse problema. Sabe exatamente. Assim, eu acho que bem pegando muito do que o Velasco falou, você acaba realmente, por exemplo, no caso do Peter Parker, né? A cor da pele é diferente, mas o Peter Parker é um cara pobre, que ele tem vários problemas, ele tem que sustentar a avó, né? Ele tem um subemprego, ele tem uma namorada que é o conflito, né? E ele ainda tem que salvar a cidade. Então você olha o contexto e fala assim, o Homem-Aranha, o próprio Stan Lee falou, qualquer um pode ser o Homem-Aranha, né? Não é à toa que o uniforme do Homem-Aranha não aparece o rosto dele. E ele deu abertura a ter várias versões do Homem-Aranha que a gente tá vendo hoje em dia, que é o Miles Morales. Então você olha e fala, poxa, ele tem o mesmo problema que eu tenho, ele também tem os problemas, ele é mais humano. Claro que os outros super-heróis tem aquela... A Marvel tem muito disso. Acho que a diferença da Marvel, você até estava conversando isso com o Velasco agora, que a DC você olha os heróis, mas você identifica ele como deuses. Já a Marvel são pessoas comuns, por isso que tem esse apelo mais forte, né? Acho que é por isso que também pegou muito. Porque o Demolidor, ele é cego, mas o Demolidor, as pessoas que ele tem que defender ali são as mesmas pessoas que ele tem que combater à noite. Mas ele, aquela divisão, porque ele mora num bairro perigoso, né? E ele tem que combater, as mesmas pessoas que ele tem que de repente defender ali, ele tem que combater à noite como o Demolidor. E tem várias outras questões. Então, na questão de identificação, a gente vê o X-Men. O X-Men foi um contato que eu tive que você olha e fala, peraí, não são os mutantes aqui, é além disso. Porque a história principal são os mutantes, mas tem toda aquela questão da negação, de apesar deles serem os heróis, a sociedade coloca eles como os vilões, né? Eles são renegados, tem toda e tem o contraponto dos X-Men, que seria não que a gente via como vilão, mas na verdade ele é só o antagonista, que era o Magneto, que tinha uma visão diferente. Você depois vai lendo sobre a cultura negra, você fala, peraí, esse Magneto aqui, ele tem um ideal que agora eu tô entendendo. E o professor Xavier tem um outro linha de pensamento que também serve, mas são dois polos diferentes, assim, são dois lados diferentes da mesma moeda. Então, no meu caso, por exemplo, quando eu assisti o X-Men, a série de animação que passava na Globo... O X-Men? Isso, e aí você olhava, você de repente vê a Tempestade, que é uma mulher negra, e ela é muito poderosa. Né? A Tempestade controla tudo. Você fala, essa mulher, se ela quiser, ela sabe. E aí você fala, nossa, que legal. Tipo, uma pessoa, uma mulher negra tá ali e ela tem uma força, tem uma presença. Ela é líder. Ela não precisa colocar ali como líder, mas o papel dela ali de liderança ali, a presença dela já dava essa coisa de liderança. Então, e quando você é criança, você, tipo, na minha época, não tinha. O He-Man era o loiro, sabe? O Príncipe Adam era o loiro, o cara branco. E, nossa, é o padrão de herói, é o Príncipe Adam, e de repente, aí você vai lá, pega um quadrinho, vê a história ali vamos supor, né, no caso da Marvel, o Capitão América, você leu o Capitão América, então a história ali adjunta, de repente, quem é esse cara aqui com essa roupa que veio de Wakanda? Quem é? E aí, de repente, você vê ele ali falando, ele tirava a máscara e era um negro. Você fala, caramba, o herói era o principal. Aí você fala, não, quero saber quem é esse cara. E aí você vai procurar outro quadrinho dele, você descobre que o cara era rei, de não sei o que. Então, porque o negro sempre foi meio subjugado, né? Sempre colocado no papel de bandido nas histórias. Tem um filme do Dirty Harry ali, que era do Clint Eastwood, que o negro tá ali como bandido. E de repente você, como um moleque, você vê o negro como herói e como um rei, sabe? Ou como um mutante poderoso, você fala, que legal. Isso me inclui também. Então, tem essa questão da história identificar, mas também tem a questão de você olhar e falar, nossa, a cor da pele é a mesma que a minha, sabe? E isso acaba tendo acaba transformando a gente de certa forma. Eu vou ser sincero assim, quando lançou o Pantera Negra, que eu vi o trailer pela primeira vez, eu me emocionei.
Porque você olha toda aquela... Assim, uma coisa foi a introdução dele no Guerra Civil, que já tinha alguma coisa... Mas quando você vê aquele universo sendo criado, as roupas, tudo aquilo, você fala, gente, tipo... Que bacana, sabe? Agora a coisa vai ser... E toda aquela atmosfera que criaram pro filme foi... fenomenal, assim. Então, pra geração que eu vejo hoje, sabe? Tipo, da molecada hoje consumindo e colocando a máscara do T'Challa, por exemplo, na Perifacon, eu fui na primeira Perifacon e foi muito bonito ver quando chegou o cara de Pantera Negra. A molecada deixou os outros de lado e foi todo mundo, sabe? Pro cara do Pantera Negra, porque olhou ali e ele foi, né, com a roupa, e mesmo quando ele tava ainda, né, sem o cosplay, a molecada ficou doida, sabe? E eu falei, caramba, olha que legal, olha como isso, como eles se olham, sabe? Tipo, pô, o cara é que nem eu, é um rei, mas ele é que nem eu. Então, é legal essa evolução, assim, essa coisa que tá acontecendo hoje, da gente ver que apesar de tudo, eles estão buscando caminhos, estão colocando, estão incluindo as pessoas ali. Então, Hoje eu acho isso uma evolução muito boa, sabe? Eu vejo com bons olhos o que tá acontecendo e eu acho que daqui é pra melhor, sabe? Massa. E eu tô ouvindo eles falando pensando, nossa, gente, eu acho que é muito mais do que curtir quadrinhos, né? Muito mais. É muito mais. E aí eu lembrei, acho que eu contei pro pessoal aqui, que eu fui assistir, e é isso, né? Te dá uma consciência, e eu não sei se Tô entendendo agora se são os desenhos ou se a gente fica com um olhar mais aprofundado, assim. Sensível também. Mais sensível, mais crítico. Eu queria assistir Peter Pan novo com o Pedro, né? E o Pedro falou, eu não vou assistir esse filme. Eu falei, mas por quê, Pedro? Não, porque a Disney tá querendo agora pedir desculpa. Aí eu, mas pedir desculpa por quê? Não, porque não tem preto nos desenhos. Mãe, quem que vai salvar a princesa hoje em dia? Ninguém mais salva a princesa. E aí eu fico pensando, nossa, tô criando um militantezinho, né? E aí... Que bom. E aí eu falei, não, Pedro, mas eu não... E aí ele começa, o menino, mãe, quem é o vilão dessa história? É o Peter Pan, porque ele rouba as crianças da mãe. Nossa, é verdade, ele rouba as crianças da mãe. E aí quando começou o Peter... E ele assim, né? Ai, vou ter que assistir, mãe. Vamos assistir, Pedro. Quero assistir, Pedro. E aí a gente começou a assistir, aí ele falou... Aí apareceu um menino com síndrome de Down. Ele... Aí, ó, pedido de desculpa. 2 meninas negras. Aí, ó, era um lugar que só tinha meninos. Agora tem 2 meninas negras. E eu assim, né? Meu Deus do céu, esse menino não assiste de boa nem um filme. É tudo questionamento. Mas é esse lugar de criticidade que os quadrinhos colocam, né? Quem Sim. consome esses produtos. Olha É esse isso que eu ia tanto de perguntar. repertório, sim. Se isso é uma coisa... se isso é uma coisa natural ou se vocês sentem uma intencionalidade... Nos Principalmente quadrinhos. dos atuais produtores, né? Tá. Eu acho que lá atrás isso era um pouco mais complicado, mas né, vocês estão trazendo referências né, mais recentes. Vocês acham que tem essa intencionalidade? Nossa. Intencionalidade. Isso aí. Eu acho que sim. E é aquele bordão feio pra caramba, que é quem não lacra não lucra, né? E aí eles perceberam que vamos pegar o exemplo que o João deu, que é Pantera Negra, né? A bilheteria de Pantera Negra, do primeiro, é gigantesca, sabe? Chega perto do bi, se eu não me engano. Tô aqui tirando informações... Eu acho que passou do bi. Passou do bi, Passou né? do bi. Então, você não tem como não levar isso em consideração, né? Então, quando você leva isso em consideração, você fala assim, bom, eu vou fazer histórias dessas pessoas. O João trouxe uma coisa que é o lance dos vilões, né? Que os vilões eram, sim, negros e tudo mais, mas tinha uma coisa que era muito louca e eles mudaram isso nesse último filme do Pantera Negra. O Namor, que é o antagonista, eu não vou chamar ele de vilão, vou chamar de antagonista. O Namor, nas histórias antigas, ele era asiático. E tinha uma coisa nas histórias em quadrinhos antigas que era colocar o asiático ou a pessoa do Oriente Médio como uma ameaça iminente. Então, o Mandarim é assim, o Namor Você pode ver que os filmes, por exemplo, do Rambo, quem são os vilões? Não o primeiro Rambo, mas os outros filmes colocaram sempre pessoas do Oriente Médio. Então, assim, você coloca o outro sempre como vilanizado.
Hoje em dia, eu vejo que eles não podem fazer isso mais. Fora de tom fazer isso, hoje em dia. Então, eles pegam o namoro, eles não colocam uma pessoa asiática, colocam uma pessoa latina, né? Para fazer o namoro e colocam toda uma história do porquê que ele é assim, tarará, tarará. Eu entendo, Pedro. É sim um pedido de desculpa. Mas a partir desse pedido de desculpa, a gente pode fazer muita coisa. Então, eu costumo dar um valor para esse tipo de coisa, sabe? Para esse tipo de produção que coloca pessoas negras, O Eternos é um filme que ninguém gosta. Um monte de gente fala, porque Eternos é chato, porque Eternos é não sei o quê. Mas Eternos é uma experimentação muito positiva, na minha opinião. Porque ele tem uma líder, que é uma mulher, a protagonista é uma mulher, a Salma Hayek também está lá e ela também exerce um cargo de liderança no filme. A gente tem pessoas LGBTQIAP+, no filme. A gente tem pessoas PCD no filme. Então, é muito importante, sabe? Ter esse lugar, ter essas pessoas, ter essas outras visões, né? E isso não só na frente da tela, como atrás também. Eu acho que essa é uma importância bem grande. Ryan Coogler, que é um diretor incrível, que é o diretor de Pantera Negra 1 e 2, ele também é diretor de um filme chamado Fruitvale Station, que também é protagonizado pelo Michael B. Jordan. E aí você já percebe que a Marvel também está entendendo que ela precisa colocar pessoas que são dessas realidades, né? O Denzel Washington, ele fala uma coisa que é assim, eu nunca conseguiria dirigir O Poderoso Chefão. Não é porque eu sou preto, é porque eu não tenho aquela vivência. O Coppola nunca ia conseguir dirigir um filme do Spike Lee, por exemplo, Infiltrados na Clã, porque ele não tem essa vivência, sabe? São nuances. Eu tava falando com a Neia, que é a minha companheira, um beijo. A gente estava falando sobre os detalhes que a gente precisa pensar, nós, pessoas pretas, que a gente precisa pensar quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Que é um detalhe muito bobo, assim, que é o lance de passar creme nas mãos. Se você vai numa entrevista de emprego, que já é um lugar opressor por si só, e você não passa o creme nas mãos, sua mão fica, como a gente chama aqui, russa, a gente fica com a mão russa, a gente já tem mais um problema, a gente tem mais uma questão. E isso, os diretores da Marvel agora, principalmente, vou colocar o Ryan Coogler, porque, enfim, a gente estava falando de Pantera Negra, mas ele coloca esses pequenos detalhes, ele coloca essas intenções, que são coisas que só a gente vai conseguir ver, sabe? Infiltrados na Clã, a mesma coisa. O Spike Lee é um excelente diretor justamente por isso, porque ele coloca elementos, olhares que só a gente consegue ver, sabe? Então eu vejo com bons olhos. Eu entendo, concordo com o Pedro, pode falar para ele que eu concordo com ele. Mas eu vejo com bons olhos esse lugar, esse pedido de desculpa, sim. Vou parafrasear o Load, que é sobre o Senhor dos Anéis, né? Que falaram dos elfos negros em Senhor dos Anéis e tudo mais, e gerou toda uma comoção, que o pessoal, os racistas, eles se mostram nos momentos mais inusitados, né? Que ele falou assim, o Load fala, gente, elfo não existe. Não é? É muito louco. Ponto. É muito louco, né? Só lembrando vocês que elfo não existe. Exato, mas pessoas negras existem. Pessoas gordas existem, mulheres existem, pessoas PCD existem. Sim. Essas pessoas existem, sabe? Eu fico muito... Uma coisa que eu fiquei pensando esses dias foi... Caramba, o pessoal ficou com um furor quando apareceu o Fat Thor, né? Quando o Thor não tava trincado e tal, não sei o quê. Eu falei assim, gente, é uma pessoa normal. Isso daí é uma pessoa normal. Não sei se vocês sabem. Vou contar um negócio pra vocês aqui. Isso é uma pessoa normal. Sabe? Não é o Chris Hemsworth trincado 24 horas por dia. Não existe isso. Não é o carinha do Tinder, né? Exato. Pô. A gente vê isso assim. Por exemplo, eu lembro que quando a Netflix anunciou o elenco do Sandman, a galera ficou, como assim? A morte é negra?
Porque nos quadrinhos, a Morte, ela é, né, a gente vê pelos desenhos, a Morte ela é uma mulher branca, né? E a personagem da série é uma mulher negra. E é uma personagem muito querida. Quem lê Sandman tem acho que o arco um dos melhores arcos que tem do Sandman, realmente, acho que é o da Morte. Assim, é uma coisa fenomenal, assim. É bonito de se ver, poético. Eu acho que é um dos autores que eu mais gosto. O Neil Gaiman, ele tem isso. Ele consegue transformar a fantasia em algo muito poético. Um dos melhores arcos dos Eternos que eu li foi escrito pelo Neil Gaiman e eu acredito que o filme se baseou muito nisso. Ele é um ator, é um cara muito bom, assim. Ele não só na questão dos quadrinhos, mas também quando ele escreve os livros dele, assim, a temática que ele pega é muito boa. E a galera que gosta, que consome esse tipo de coisa, gosta muito do Neil Gaiman. E o Neil Gaiman falou, gente, vocês não entendem o que é Sandman. Sandman pode ser qualquer pessoa. Não é assim, não precisa ser branco. Ali a gente coloca, mas pode ser qualquer um. E a atriz, quando você assiste a série, você se encanta, porque você fala, nossa, é uma baita de uma personagem, é um arco muito bonito, e eles fizeram a história fluir muito bem. Então, é bem isso que o Velasco fala, as pessoas às vezes se doem por coisas que não existem, mas não é o personagem, é aquilo que, peraí, por que não pode? Não é o personagem, é a cor, parece que, sabe, tipo... não importa se é elfo, mas a cor me incomoda, e era estigmatizado mesmo, o Shang-Chi, esse pedido de desculpas aconteceu também com o Shang-Chi. Porque você lia os quadrinhos do Shang-Chi antigamente, era uma coisa muito, tipo, que hoje você fala, gente, que pesado, sabe? Muito estereotipado. Bastante. Hoje não. E você assiste o filme do Shang-Chi, ele é belíssimo. É um respeito à cultura. E acho legal isso. Eles chamam pessoas que fazem parte daquela cultura pra dirigir, pra roteirizar. Não é mais aquela coisa do... Tá, vamos lá, vamos colocar o Pantera Negra, vamos chamar um diretor, sabe, branco. Não, vamos chamar um diretor negro e ele vai chamar uma equipe preta e o pessoal, todo mundo vai saber trabalhar. A questão das vivências, né? Sim, e o Pantera Negra ganhou 2 Oscars em seguida por figurino. Por quê? Porque realmente ali teve além do trabalho, sabe, do filme todo, houve essa preocupação de identificação. Então, é que eu falo, quando você assiste um trailer e você vê aquela, sabe, a música, você se ambienta naquilo, você fala, gente, agora a coisa tá bacana, sabe? É diferente do que você via antes que, o filme, né, independente do filme, do contexto do filme, o vilão era o asiático, né, como o Velasco falou, o vilão era a pessoa ali que vinha que era o muçulmano, ou o negro, que era o grande vilão. Muda esse contexto e fala, não, a gente também, todos nós somos heróis, sabe? Não tem uma narrativa apenas, existe também o outro lado. Isso é muito bacana. O que tá acontecendo, esse pedir desculpas, né, como o Pedro fala, ele tá ocorrendo e isso é bom. E eu falei isso pro Pedro, né? Eu falei, Pedro, não acredito que ninguém é bom o tempo todo, nem mal o tempo todo. Então, eu acho que a gente tem que primeiro tirar essa ideia do vilão, porque a gente é como a gente é. Uhum. Às vezes a gente acerta, a gente erra, e tá tudo bem. A vida segue assim, né? Sim. Bia, acho que agora a gente pode falar dos trampos, né? Com certeza, Gi. Antes eu só queria comentar uma coisa muito rapidamente sobre a fala de ambos, né? Que a gente fala sobre esse lance das culturas e mostrar aí sobre vir os Oscars. E é muito das pautas também transversais que a gente traz aqui no Manda Notícias. De mostrar-se finalmente a beleza dessas culturas depois de tanto marginalizadas, tanto inferiorizadas durante os anos. E a gente vê finalmente tanto a cultura africana, a cultura asiática, enfim, finalmente são mostradas como belezas, como apreciações. E muito bem premiadas, finalmente. Chegamos nesse lugar. E quando a gente fala desses... A gente já comentou, eu e o João, a gente já comentou algumas vezes sobre esse lance dos quadrinhos serem muito políticos, né? Sempre serem muito políticos. E a gente fala sobre Capitão América, sobre sempre reforçar aquela cultura da América potente, estadunidense, que a gente já conhece, patriota. Justamente na Guerra Fria, ali onde estava rolando as disputas, então a gente vê muito essa política influenciada nos quadrinhos. Acho que mais tarde a gente pode encaixar isso. Mas falem dos trampos de vocês, o que vocês trabalham atualmente e como isso se conecta com a cultura pop. E que momento também vocês surgiram o interesse de trabalhar nesse ramo? Tá. Olha, eu sou arte educador, né? Eu sou podcaster, arte educador, sou formado em história. E aí eu começo a encaixar todas essas coisas quando eu lanço o Quebrada Cash. Quando não era Quebrada Cash. Para a nossa audiência. Fale o nome. Não era Quebrada Cash, era o Balai de Runner, esse nome horroroso.
Mas eu gosto. Eu sei que é ruim, mas eu gosto muito. Mas porque ninguém falou que é ruim. Não, mas é. Não precisa falar. Tem coisa que não precisa dizer. Mas eu gosto porque o Balai de Runner, ele surge justamente nisso. Assim, ele é a alma do Quebrada Cast. Então, o Balai de Runner ainda existe dentro do Quebrada Cast, sabe? Porque é nesse momento que eu olho e falo assim, poxa, eu já falo de cultura pop. Eu já entendo de cultura pop. Eu já consumo isso. Então, nada mais justo do que eu falar para as pessoas. Porque o meu princípio era, tem tanta gente falando tanta besteira, eu vou ser só mais um. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. E aí eu começo a unir essas duas coisas assim. A partir disso, a gente começa a fazer os programas, e aí o Balai de Runner vai pro YouTube. Na época que não tinha ninguém fazendo podcast no YouTube, a gente fez no YouTube. Vocês fizeram um videocast? Não fizemos vídeo, mas a gente lançava no YouTube. Lançava o da áudio hora, no da YouTube. hora. Como a gente fazia no Manda Notícias. Sim. E aí a gente tomou 3 strikes, porque as pessoas acharam que a gente ia passar o filme e não falar sobre o filme. Caraca, mentira. A gente perdeu Faz 60 sentido, episódios. mas, pô... A gente que perdeu 60 saco. episódios e não tem mais. 60? 60 episódios. 60 episódios. Meu Deus. A gente Mas ficou vocês tinham guardado em algum lugar? Ah, Na memória e no coração. Quem tava lá sabe. Quem fez o podcast? Quem assistiu. Quem não assistiu, um abraço. E aí, lá, né, e aí a partir desse momento, aí a gente perdeu e a gente ficou, eu fiquei junto com o Regis, assim, a gente ficou um hiato grande sem fazer. E aí foi quando a gente chegou e falou assim, cara, vamos reestruturar, vamos fazer de novo e vamos colocar um outro nome. E aí surge o Quebrada Cast. E aí o Quebrada Cast, ele nasce, e a partir disso, eu particularmente parto do princípio de que assim, cara, eu faço isso, certo? Só que eu quero que outras pessoas também façam. Eu quero que outras pessoas também aprendam a fazer podcast. E não passem pelo perreio que eu passei antes, sabe? Então, hoje eu dou aula de podcast. Eu já fiz, acho que umas 4 oficinas já. Já trabalhei com o Desenrola Não Me Enrola. Já trabalhei com o Instituto Ciedes, com as fábricas de cultura. Então, eu gosto de transmitir esse tipo de conhecimento. E aí eu coloco a minha nerdice no meio de tudo isso. Falo mal de uns podcasts aí. Mas assim... Só que sempre fala. Tem que fazer. Mas é isso, assim. O meu trabalho... Falamos bem também, né? A gente fala... Não, eu falo muito bem de muitos. Mas tem uns específicos... Há de ser dito. Sim, tem essa necessidade. E aí e é isso que eu faço hoje. E aí hoje eu trabalho com arte e educação também. Também trabalho com o Quebrada Cast, fora alguns outros projetos que vão surgir aí. Eu espero vir aqui para anunciar. Mas isso em breve. No meu caso, como eu sempre gostei de quadrinhos e quando eu comecei eu falei, poxa, só ler parece que não me satisfazia, sabe? E eu falava, não, eu quero estar mais dentro desse universo. E eu pegava e falei, por que eu não posso pegar um lápis aqui e começar? Então, de forma bem tosca, vamos dizer, eu começava a reproduzir os desenhos. Eu comprava os quadrinhos e tipo, o principal era a história, mas depois de um tempo a história começou a deixar de ficar em segundo plano, que eu me preocupava com os desenhos. E aí eu comecei a desenhar e comecei a falar, nossa, que legal e tal, pô, eu gosto disso. E lógico, aí na época da escola eu virei o desenhista da turma, sabe? Sempre tinha, né? A gente tinha aquele negócio, o desenhista da turma é o João. E aí eu, enfim, né? Você começa a buscar outros caminhos, porque é um mercado restrito. Infelizmente, é um mercado muito restrito. Então, na minha época, então, quando eu comecei, era mais ainda. Então, tem vários paradigmas a ser quebrado. E quando você vai entendendo isso, você vai falando, nossa, como é difícil chegar até lá. E tem várias condições, questões de classe, e tem várias coisas ferramentas que são necessárias. Então, eu tava numa área totalmente diferente. E o meu irmão, né, ele chegou e falou, olha, tá tendo um curso de Photoshop, você não quer fazer? Eu falei, vamos lá, né, vamos fazer. E aí eu voltei a fazer quando eu falei, gente, é isso. Não dá, não tem outra coisa, não tem outra motivação. Olha, eu fiz o curso de Photoshop, foi em 2010 que eu fui fazer esse curso, já faz um tempo. E aí eu voltei, assim, eu mexia de forma tosca, conheci o programa de forma básica, mas quando eu fiz esse curso, e aí o professor chegou e falou, dou aula de 3D.
Aí eu falei, meu Deus do céu, não fala isso. Eu falei, você dá aula? Dou. E aí ele falou, não, ensina um programa específico. E aí eu comecei a aprender esse programa. Eu falei, gente, tipo, dá pra criar aquilo que eu fazia na mão, agora dá pra eu criar realmente de forma ali, tipo, mexer, sabe? Brincar com isso, vamos dizer. A gente leva com uma brincadeira no começo. E aí eu comecei a fazer e tipo... Aí eu falei, olha, gente, não tem como. Não adianta eu trabalhar em outra área que não seja isso. Então eu comecei a fazer meus trabalhos hoje... Com a rede social hoje, lógico, tem um alcance muito grande. Eu falei, por que não postar? Então eu comecei a criar, lógico, no começo é bem complicado, você tem que aprender muita coisa, é um constante aprendizado, você tem que ir conforme a evolução da tecnologia. E aí eu comecei a trabalhar com ilustração e falei, não, vou fazer essa arte de 3D. Então aí o que eu via nos quadrinhos ali, eu comecei a reproduzir também no 3D. Então era aquilo que eu desenhava, eu comecei a fazer também no 3D. E aí no caso, hoje eu vejo vários artistas que fazem o 2D, eu olho aquilo e falo, cara, eu posso reproduzir sua arte em 3D? E é o que eu faço hoje. Então, eu trabalho com isso. Eu trabalho com ilustração 3D, que é uma coisa que é o meu carro forte. Mas eu também faço design. Eu também estou fazendo uma outra vertente do design. Até ontem eu estava conversando com a Bia de um projeto que eu tô tendo. E a Bia falou, vai, faça. Né? E a gente... Acho válido você contar. Mas eu espero futuramente vir e contar. Assim, que é uma ideia inicial que eu tô tendo. E a gente estava conversando sobre isso. Falar, uma vertente dentro da arte, mas que eu acho que vai ser bacana para aquilo que a gente tá vendo hoje acontecer, né? De representatividade, das pessoas olharem e falar, poxa, olha que legal isso aqui. Eu acho que é legal. Quando você chega num nível que você tem um certo tipo de grupo de pessoas ali que tá olhando no seu trabalho, eu acho que tá na hora de você também colocar sua identidade do tipo, olha, tem isso aqui também. E é isso que eu faço hoje, assim, né? Eu trabalho tanto com ilustração... E você vende as ilustrações para pessoas físicas normais que nem nós, ou não? Olha, estou aberto a jobs, então... Chamou, a gente faz. Mas assim, por exemplo, a gente, no caso, às vezes vem uma pessoa, olha o trabalho e fala, poxa, você faz, né? No caso, freelancer, né? Então, pô, você tá afim de fazer isso aqui? Aí a pessoa apresenta o projeto, apresenta de repente já a ilustração pronta em 2D e fala, eu quero isso aqui em 3D. Aí eu vou lá e faço a ilustração em 3D. Então, por exemplo, até teve algo recente, assim, que foi muito legal, foi um trabalho que eu fiz ano passado, mas foi lançado esse ano, em que eu fiz uma boneca, né, no caso, uma estátua da Missy Elliott, que foi inspirada num clipe da Missy Elliott, e o cara falou, olha, eu gosto do seu trabalho, eu quero que você faça. E foi um desafio pra mim, porque imagina, você reproduzir um clipe memorável dos anos 90 e tinha uma roupa toda espacial. E eu falei, desafio aceito, ainda mais vendo um trabalho lá de fora, que a gente sabe que a cultura hip hop nos Estados Unidos é muito forte. Sim. Então você não está cuidando só de uma artista, mas de tudo aquilo que representa aquilo. Então você tem que ter um cuidado, você por mais que a gente seja, né, a cor da pele seja a mesma, a gente sabe que ali existe uma cultura muito poderosa e que a gente está caminhando para isso, assim, sabe? Hoje eu tô vendo que o Brasil está seguindo esse mesmo caminho que lá já é muito consolidado. Então eu falei, não, peraí, vamos lá e vamos fazer. E saiu a boneca, e foi uma estátua, e foi uma coisa muito legal. Então, é isso que eu faço. A pessoa tá lá e fala, olha, quero fazer isso aqui, você faz? Vamos lá, a gente vai lá e faz e vai acontecer. Tô falando, falei com ele ontem, gente. Bota aqui, Miller, os desenhos. Bota, Miller. E soube que já virou até tatuagem. Os desenhos, conta aí. O que eu Você fiz achou que eu ia deixar passar, né? Tá vendo? Não, é porque eu fiz um 3D do Cartola, né? E um amigo meu do Rio de Janeiro, ele chegou e falou, João, eu quero fazer uma tatuagem do seu 3D. Eu falei, nossa, assim, né? Dessa forma. Ele falou, queria autorização. Eu falei, olha, por mim, manda bala. E ele fez, assim. Então, é legal quando você vê um trabalho seu que não só as pessoas olham, mas também se identificam. Sim, e gostam e falam, pô, isso aqui eu quero guardar na minha pele. Ou então, as pessoas falam, pô, imprime pra mim, faz. Olha, já aconteceu recentemente uma professora falar, eu quero usar seus trabalhos pra dar aula. Eu posso usar? Eu falei, fica à vontade. Nem falei, olha, eu vi quais que ela ia usar. E foi legal, porque foram alguns bem pontuais que eu fiz mesmo voltado pra isso, pra de repente as pessoas se sentirem incluídas. E foi o que ela usou, assim, eu achei que foi uma coisa muito legal, assim. Lógico, como artista, você se sente bem em ver o seu trabalho tocando as pessoas, sabe? As pessoas olhando, se identificando e falando, pô, eu quero isso aqui. Eu fiz, acho que até o que eu te mostrei, né? Do Mano Brown. E a pessoa olhou e falou, nossa, cara, que legal, não sei o quê. E aí você fala, pô, que legal, as pessoas gostam disso, né? Porque, de certa forma, sem não fugindo muito assim, foi o primeiro contato de alguém que eu me senti representado, foi o Mano Brown. Porque eu lembro que quando eu tava, foi a primeira vez assim, né, eu tava no rádio com meu irmão e tocou Hey Boy. E aí o cara da rádio falou assim, olha, é do Capão Redondo. Eu,
Capão Redondo na rádio, tipo, você tem que impacto. Então, e aí veio os discos e você fala, nossa, se o cara do Capão Redondo consegue gravar um disco, eu também posso fazer alguma coisa nessa área artística. Então, ele foi uma referência. Até mesmo aquilo que eu falei, vou fazer dele, aquela ilustração que eu fiz, eu falei, vou fazer dele porque ele foi o primeiro contato que eu tive de que não é porque eu moro no Capão Redondo, não é porque, né, eu sou restrito, eu também posso chegar onde eu quero. E isso, assim, é um ídolo fora dos quadrinhos e é um ídolo real, né? Uma pessoa que você olha e fala, pô, se esse cara chegou onde chegou, a gente chega. Então, aí foi um incentivo artístico também. E lógico, a minha família, os meus irmãos, né, sempre deram esse apoio. E estamos aí, né? Ainda bem, sempre produzindo. Eu acho que tá na hora do Mano Brown vir, mano, dar entrevista. Certeza. Fala do Mano Brown. O cara tá no episódio de cultura nerd, Gente, parça. todo- Que é isso? Mas o Mano Brown, ele é zica. cultura pop. Total. O Mano Brown é cultura pop. tudo. E é uma coisa muito louca, assim. Eu até queria fazer um episódio sobre isso no Quebrada, que é o que é cultura pop, sabe? Fala o que é cultura pop pra gente. Não, então, Defina. e aí é muito louco, porque eu tô vendo o cenário de vocês e eu tô vendo um monte de cultura pop aqui, tá ligado? O Pipa é cultura pop, Sim. tá ligado? Tem a época do Pipa, sabe? Tem a época da molecada na rua. Isso é cultura pop. O taco é cultura pop. Nossa, o taco Tá é ligado? muito cultura pop. Quando eu fico pensando, as pessoas falam, porque a cultura pop, e aí eu Parece vejo. falar longe, né? É a cultura pop. E é uma coisa que criou-se uma erudição desnecessária em relação à cultura pop, que é você só acessa a cultura pop, você só tá na cultura pop se você assiste o filme na hora, se você assiste a série na hora, se você comenta, se você tem todo um repertório em cima daquilo. Não, cara. Cultura pop é as tiazinhas fofoqueiras na frente de casa. Aquilo é cultura pop demais, sabe? É o bolo da tarde. Cultura pop é você, sei lá, é todo um movimento que tem uma tradição, eu acho, sabe? Tô aqui definindo da minha cabeça. Mas eu acho que a cultura pop, ela é um movimento Sim, tradicional, com sabe? certeza. Então, e isso inclui várias pessoas, inclui gente de baixa renda, gente que tem muita grana, só que a gente coloca coisas como se fossem alta cultura e baixa cultura. Quando, na verdade, você ir pegar um quadrinho na biblioteca e você comprar na livraria X, tem o mesmo peso. Eu li o mesmo Sandman que a pessoa que foi lá e comprou a edição definitiva de R$1.000. Sim. Sabe? É o mesmo Sandman, é a mesma história. Sabe assim? Só que a minha cultura pop é a cultura pop de atravessar a Praça do Campo Limpo, ver as batalhas de rap e depois chegar até a biblioteca, pegar, voltar, ir no Cita e ouvir o maracatu e tal. E é esse tipo de coisa, sabe? Cultura pop é isso. Cultura pop, pra gente, tem um peso muito maior, porque a gente tem muito mais repertório. Sabe assim? Não é só, eu vou ficar aqui olhando o meu celular e vendo a série X na Netflix. Não, sabe? É você trocar ideia com a pessoa que tá na rua e falar assim, pô, e aí, você viu aquela série lá? Enquanto o trem passa. Isso, o trem é cultura pop, sabe? Muito. Bia, acho que eles responderam as perguntas que a gente fez, né? Respondeu mais do que... Gente, o que é o Velasco falando, gente? Vocês têm noção? Gente. Ouçam o Quebrada Cast pra ouvir este homem falando por horas. E eu sou cultura pop, foda-se! Eu sou muito cultura O Manda pop! Notícias é muito cultura pop. A gente é muito pop, Bia. Desculpa aí. Se o Velasco Fazer falou, isso. tá falado. Gente, desculpa. Vocês vão desculpa. desfalar? Eu não vou. Não, também não. Bom, estamos caminhando pro fim, porque o nosso Infelizmente, editor já gente. deu já acendeu a luz Já vermelha fomos ali. xingadas. Mas antes da gente falar sobre o futuro, acho que a gente tem que falar da Perifacom, Sim. porque ele é um marco importante na história Já das é falar periferias, sobre o futuro, né? que já é falar sobre o futuro também. Que eu queria que vocês contassem a relação de vocês com a Perifacom. A gente tentou trazer a Andressa aqui, mas não rolou. Tem outras pessoas da organização do primeiro evento, que foi no Capão, que eu também participei, cobri, que levei o Pedro de Mario Bros. E foi muito legal, assim, ver tudo aquilo acontecendo. Mas eu acho que é isso, né?
a Perifacom, ela chega no momento para dizer que a gente pode fazer os nossos próprios eventos, os nossos próprios rolês e falar daquilo que a gente gosta e que a gente antes só via da ponte para lá. E a gente pode trazer para dentro das nossas quebradas. Democratizar esse acesso. Total. Queria que você falasse, João. Você falou que você estava lá, né? Assim, eu acho que, de certa forma, o começo da Perifacom, eu vi acontecer a Perifacom. Com o pessoal que criou, né, os idealizadores, né, e eu tive um contato direto, porque eu comecei a fazer ilustração que foi parar na Perifacom. Então, tipo, algumas ilustrações que eu fiz, eles usaram, né, como para promover a primeira edição. E quando você... Quando eu cheguei lá, né, no lugar, você já viu aquela pequena fila se formando, eu acho que foi uma coisa muito importante. Você chegou cedo, né? Cheguei cedo. Quando eu cheguei, a pequena fila estava do outro lado. Cheguei no começo e eu encontrei até meu primo lá, que também é uma pessoa que gosta muito, né, que gosta, consome também bastante esse tipo de cultura. A gente foi conversando, eu falei, cara, eu acho que esse negócio vai bombar. E quando você entra assim, foi uma coisa do tipo, ei, a gente também gosta e a gente também consome. Se a gente tiver acesso, a gente vai fazer acontecer. E eu acho que a Perifacom acendeu esse sinal para as grandes produtoras, para o pessoal de quadrinhos, tanto de empresas mesmo que trabalham com isso, né, do ramo mesmo ali, e que tinha um nicho ali que achava que era só a galera da CCXP, mas a Perifacom falou, não, a gente também sabe fazer, a gente gosta, e se der acesso... Vambora, porque isso aqui a gente conhece tanto quanto. Eu falo assim, eu tenho um grupo de amigos que a gente se reunia, né? O Velasco falou da cultura pop, e era muito pop isso. A gente se reunia numa banca de jornal, era muito legal. Era Antônio, né? Que trabalhava na banca de jornal, e juntava eu, o Antônio, o Matheus, Zéder, e vinha o Marcelo, e vinha uma galera de idades diferentes. Tinha a galera mais velha, que conhecia uma coisa a mais, tinha a galera mais nova, e tudo se misturava ali, e a gente falava sobre quadrinhos, sobre música, sobre filme. Acho que ali era o antro da cultura pop. A gente até brincava, falava, a gente poderia colocar uma câmera e gravar e postar na internet, porque rolava vários assuntos sobre tudo. Desde quadrinhos até música, filmes, a gente indicava, olha, às vezes parava uma galera mais nova ali e ficava ouvindo... Vocês estão falando do quê? E esse filme aqui, olha, assiste esse filme é legal. E a pessoa fala, eu assisti o filme, eu gostei. Então, tipo, ali eu falei, nossa, tem uma coisa legal aqui, o pessoal gosta. Mas de certa forma, as pessoas acham que não era visível, não tinha essa visibilidade. E a Perifacom abriu isso. Então, é muito importante hoje você ver que está consolidado, tá partindo para outros lugares, né? Não só no Capão Redondo, lógico, tinha que ser no Capão. Perdão as outras áreas, mas tinha que ser, desculpa, mas tinha que ser no Capão. Desculpem as outras zonas, Desculpa, mas tinha que ser, a primeira edição tinha que ser no Capão Redondo, tinha que acontecer aqui. Porque eu, como morador do bairro, que nasci no Capão Redondo, você via como a cultura pop era muito forte aqui. Mas o acesso era muito restrito. De repente, o quadrinho que você queria ler não chegava aqui. A banca de jornal não comprava, ou não tinha alguma restrição, não tinha. E hoje você vê, com a internet, as redes sociais hoje, a galera consegue consumir ainda mais. Então, eu acho que a Perifacom ela trouxe isso e é muito importante você ver essa identificação hoje, não só de acesso, mas também de possibilidades. Porque pode ter um moleque ali que vai olhar e falar, eu também quero desenhar. Eu também quero escrever um quadrinho, eu também tenho um personagem que eu posso criar aqui. Saber que isso é possível, né? E tudo é possível. Eu acho que quando você dá essa abertura... O impossível não existe, né? Eu acho que a gente é só a pessoa olhar e acreditar e falar assim, não, eu vou fazer acontecer. E a gente pega esses exemplos desde a música, de livros, o Mano Brown na música, o Ferrez na literatura, né? E tantos outros. O Load, que é um cara que chegou lá e começou a gravar e hoje ele tem, né? Ele tem uma consolidação ali dos quadrinhos. Vamos dizer que entre a galera ele popularizou o Miles Morales, né? Porque muita gente conheceu o Miles Morales depois de ver o Load. Porque o Load falava, né? Ele falava muito do Miles Morales e a galera começou a falar, quem é esse Miles Morales? E hoje a gente vê o grande que se tornou o Aranhaverso. Então, e você vê que são pessoas aonde? Da periferia, né? E que tem uma voz. Pode não ter o acesso, pode não ter estrutura, mas tem voz e tem opinião e sabe do que está falando. Então, é muito importante você ver hoje a Perifacom tá consolidada como tá. Muito bom. Tudo pode ser, só basta acreditar. Pega essa ref. Claro. Eu acho que o Perifacom é mais um marco na história da cultura pop. Não na cultura pop periférica, mas na cultura pop como um todo. Eu acho... é uma ideia extremamente inovadora, ousada, mas ao mesmo tempo é muito simples.
Porque eu já trabalhei em locadora. Existia uma coisa. Nossa, Há muitos anos atrás, Numa galáxia muito, muito distante. muito distante, existia um lugar chamado locadora de fita cassete. Nossa. E nesse lugar você tinha que ir pra pegar o filme. E eu assisti muito filme nessa época, muito. E eu já tinha gosto por filme e tudo mais. E aí, por que eu tô falando isso? Porque foi nessa época que eu comecei a pensar assim, gente, mas eu falo disso, fulano fala disso, a Dona Maria, que mora aqui do lado de casa, fala disso. Por que não tem ninguém falando o que essa, sabe, dando ouvido para essas pessoas? E aí é isso que o João falou, acesso. O acesso permite que a gente consiga alcançar e ser alcançado. O Perifacom, ele é um... Eu também estava lá na primeira. E eu fiquei... Eu olhava pra fila e eu não conseguia parar de rir. Eu acho que um monte de gente falou assim, vixe, esse daí tá biruleibe. Coringou. Aquele meme da Fernanda Torres, totalmente drogada lá no Totalmente. Altas Horas. E aí eu passava na fila e eu via... Desculpa, diretor. Eu passava na fila e eu via as pessoas rindo, as pessoas vestidas, as pessoas... E um monte de gente preta, mulher, era criança, era gente gorda, gente magra, era Diverso. todas as pessoas. E elas estavam belíssimas, e elas estavam bem, estavam à vontade. Em casa, né? Exato. O ano anterior eu tinha ido na Comic Con, na Comic Con Experience. E aí uma pessoa me abordou. Não foi no ano anterior, foi na primeira Comic Con. E aí um cara me abordou e falou assim, você reparou que não tem gente preta aqui? E aí eu fiquei olhando, eu tava tão empolgado com o evento que eu não tinha me ligado nisso. E aí eu olhei pro lado, só tinha eu e ele. E aí eu fui, cumprimentei ele e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a olhar, eu comecei a reparar. E toda vez eu cruzava com ele. E ele cruzava comigo. E aí a gente fazia assim, um pro outro. Tipo, só tem eu e você. Só tem eu e você. E quando eu via o Perifacom, eu falei assim, gente, tem muita gente aqui, sabe? Então, o Perifacom, ele é sim um marco na história. Ele é uma... ele mostra que há a possibilidade da gente alcançar esses lugares com a nossa cultura pop. Então, a gente não vai só com a camiseta do Homem-Aranha ou com a camiseta do Super-Homem. A gente vai junto com um monte de coisa que vem junto com a gente. A gente vai com o Ferrez, a gente vai com o Mano Brown, a gente vai com a Drica Barbosa, a gente vai com o Emicida, a gente vai com a... Sabe, com todo mundo. Com o pé na porta. A gente vem com muita gente, então a gente não vem sozinho, tá ligado? Então, quando eu vejo todas essas nossas referências... cara, a gente tem referência de Elza Soares dentro de quadrinho, sabe? Tem Angela Davis dentro de quadrinho, tem Conceição Evaristo, tem um monte de gente junto. Então a gente não tá sozinho, sabe? Eu não tô falando que, nossa, porque a cultura pop dessa galera é ruim. Não é, mas também não é tão boa quanto a nossa. É a questão da vivência, né? É a vivência. Exato. As nossas referências, os nossos ancestrais, os nossos mais velhos, eles vêm junto com a gente. Então, é impossível a gente olhar para um evento desse tamanho e a proporção que vem tomando, porque ano passado eu também fui, e foi gigantesco. Painéis incríveis. Tava lá, amiga. Eu tava. Painéis incríveis, sabe? Concurso de cosplay. Porque, de verdade, gente, de verdade mesmo, quantas vezes a gente já não ouviu de... Você não pode se vestir de super-homem porque o super-homem não é parecido com você, Nossa, sim. sabe? E de repente você vê um monte de gente preta vestida de super-homem, Louco. vestida disso, vestida daquilo, onde não importa isso. É muito louco, amiga. Eu fui ano passado no Perifacom, meu olho encheu de lágrima. De tão emocionante que foi. Eu nunca esqueço uma cena que foi quando deu start na minha cabeça, o quanto... Eu já sabia o quanto era importante, mas o quanto aquilo era importante. Sim. Quando lá tinha o trono de Game of Thrones, e eu lembro que eu tava tirando fotos ali, e aí chegou um menininho negro, ele tinha uns 5 anos de idade, gente, com a Juliette.
Ele sentou na cadeira e falou, tira uma foto minha aí. Gente, essa cena foi incrível, foi incrível. E aí dá esse start, sabe? Quando que na vida Sim. a gente E imagina assim, o que eu pegou muito na minha quando eu fui na primeira Perifacon é como as pessoas que estavam lá abraçaram as pessoas, quem tava lá, sabe? Os cosplayers, eles tratavam as crianças de um jeito que você vê que era algo muito bonito, sabe? Sim. Tipo, não era aquela coisa do tipo, eu tô aqui pra fazer cosplay, não. Eu sou esse personagem que você acha que eu sou e vou abraçar isso Imagina aqui. pra eles E a também. criançada ficava, nossa, ficava alvoroçada, sabe? Pra Tipo assim, eles. independente do personagem, quem participou também, os organizadores fizeram muito bem, mas a galera também que ajudou a acontecer, abraçou a ideia, abraçou a causa, sabe? Não foi aquela coisa de, vamos fazer apenas... Não. Vamos trazer isso porque a galera gosta, e a galera gosta muito. E assim, era muito bacana. Tinha crianças, mas também tinha os pais. Muito. E você via que os pais também estavam se sentindo realizados porque os pais também gostavam. Não era só aquela coisa, vim trazer o meu filho. Não, poxa, eu também quero ver o Batman, eu também quero ver o cara vestido de Pantera Negra, eu também quero ver, sabe, o Homem de Ferro daqui de perto. Eu também quero entrar ali né, que tinha ali o Beco dos Artistas, eu quero ver os caras desenhando e ensinando autógrafo. E assim, quando a gente entrou na fila pra pegar os autógrafos lá dos ilustradores que levaram, era assim, você via a alegria das pessoas, as crianças, lógico, porque é a pureza, mas você via adulto também naquela alegria de estar com um pôster de um super-herói autografado de um quadrinho. Você fala, nossa, que legal, vou levar isso pra casa, sabe? O Beco dos Artistas é um negócio... E assim, é um negócio e por exemplo, você até setor mesmo... mais cheio. E assim, você vê a arte ali, né? No caso, o lado artístico agora você tá falando, mas você vê as diferentes formas de arte sendo consumidas e as pessoas não consumidas do comprar, mas do gostar. Eu gostei disso, me identifico com isso, eu quero isso. Então eu acho que a Perifacon abriu o olho pra isso, para as pessoas olharem e falar, para o pessoal observar e falar, gente, essa galera aqui, eles não só consumem, eles gostam mesmo, gostam pra valer. E é bem isso que o Velasco falou, de ter essa diversidade, sabe? De você ver que a cultura, né, negra, ela bate em várias vertentes. Música, literatura, e a galera olha e fala, eu quero ler. Por exemplo, você vê, quando eu vi o Marcelo de Salete, eu olhei e falei, ele tá aqui, você sente e ouve o cara falar, você fala, gente, tipo, o que o cara tá falando é uma coisa, sabe, o que esse cara tá fazendo pra não ter uma exposição maior? E todo mundo parou, independente daí, todo mundo parou e ficou olhando hipnotizado, porque ele tinha algo a falar. Então, quando você dá abertura, dá essa abertura para as pessoas falarem sobre o seu conhecimento, sobre a sua vivência, é algo assim inexplicável, sabe? Eu acho que a Perifacon abre esse caminho também. Não é só aquela coisa de, vamos expor esse filme, vamos expor esse trailer. Não, vamos expor aqui uma cultura, uma galera que tem o que dizer. E isso é muito importante. Você já deu entrevista para outro podcast? Não. Então esse é o momento de você falar também. Porque aqui no Manda Notícia, a gente também dá esse espaço para que os artistas falem sobre os seus trabalhos. Exatamente. Né? Super importante pra gente. Ter ligado. E, gente, a gente vai lançar esse episódio muito pertinho do Perifacon. Perifacon vai rolar no dia 30 de julho. Gente, aonde, Bia? Cidade Tiradentes. Isso a gente deixa o endereço aí, mas entra no Instagram do Manda Notícias que com certeza lá vai ter. Isso. Então compareçam no evento, é um evento lindo, de representatividade, é nosso, é democrático, vão que vocês não vão se arrepender. Infelizmente, gente. teremos que partir. Mas antes disso, eu queria que vocês indicassem um livro, uma música, alguma coisa que tá hypado, que fala? É isso, Bia? É hypado. Então tá. Que tá na modinha. Será que é hypado? Será que ela tá falando a mesma coisa que a gente? A bicha quer ser moderna. Ai, meu Deus do céu. Que vocês curtem, que vocês acham legal, né? A gente tá com um monte de filmes aí em cartaz, bacanudos. E deixassem um @, de vocês pra nossa audiência acompanhar o trampo de vocês. Tá. Eu vou roubar, porque eu gosto de fazer. Eu vou no podcast dos outros, eu fico no meio do caminho. Mas eu vou indicar duas coisas. Eu vou indicar Eu vou indicar um filme que recentemente foi considerado o melhor filme LGBTQIAP+, da história, que é Moonlight. De verdade, eu acho que todo mundo tem que ver esse filme. Porque Disney, né? É Moonlight. Porque eu vi, passou lá, e aí eu não quis assistir, mas é legal. É então. incrível. Legal. É incrível, é um dos melhores finais de filme da história da humanidade. E eu vou indicar um podcast muito bom, que chama Quebrada Cast. Claro. Gente, é ótimo. Vou indicar o Quebrada, porque, enfim,
É o trabalho da minha vida, é o trabalho que proporcionou eu entrar em lugares, conhecer pessoas e nada contra os outros, mas o Quebrada Cast é incrível, é realmente muito bom. Mesmo, é muito bom. E é isso, gente. Eu queria agradecer de coração mesmo. Eu sou pouco entrevistado, então eu falo muito. Eu falo muito. Mas eu queria agradecer. Foi uma experiência incrível estar aqui com vocês, trocar ideia sobre cultura pop, conhecer o João. Prazer. É isso. E eu vou... tem que dar o arroba, né? Isso, arroba. É arroba Marcos Velasco. Eu falo pra qual câmera? Pra essa. Arroba Marcos Velasco no Instagram, no Twitter também, mas eu não escrevo nada no Twitter, gente. Pouco escrevo no Twitter. E o arroba QuebradaCast também no Instagram, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês e até a próxima, espero, né? Pode esperar. Você, João? Primeiramente eu agradeço pelo convite, foi muito legal passar essas informações, essa troca de ideias é muito importante, né? Isso foi cultura pop, com certeza isso é pop. E se eu puder indicar, eu tô lendo um livro muito bom chamado Defeito de Cor. Eu acho que é um livro que ele é necessário, a história é muito densa, ainda no começo, mas ele é muito necessário, é uma narrativa muito bonita, de um período muito difícil que o nosso país passou e a gente ainda paga preço muito alto por conta disso. Mas é um livro que ele é necessário. Eu acho que da mesma forma como se debate outras coisas históricas, é um livro que deveria ser debatido nas escolas, é um livro que deveria ser colocado na roda e as pessoas conversarem pra gente entender. A gente começa a entender muita coisa, essa desproporção que a gente vê hoje social. Esse livro mostra isso. Então, se eu puder indicar de coração, assim, é Um Defeito de Cor. É um livro maravilhoso. A história, eu tive que parar em algumas partes, porque, principalmente quando fala da questão do navio negreiro, como era o transporte de África para cá, como eram os negros dentro do navio negreiro, eu tive que parar porque você fala, gente, o que é isso? O que aconteceu? E você pensar que não é quadrinhos, não é ficção, foi a realidade. E como as pessoas se aproveitaram disso e como uma cultura tentou ser exterminada. É triste isso, como o objetivo era exterminar uma cultura. Então, se eu puder indicar, seria esse livro. Leiam, e eu acho que, se for também, eu vou pegar um quadrinho, eu indico a trilogia do Pantera Negra, escrita pelo Ta-Nehisi Coates, que é um excelente escritor. Ele escreve assim, ele escreve artigos em jornais, e ele pegou o Pantera Negra e ele escreveu uma trilogia para Marvel. E certeza que foi uma base também para os filmes do Pantera Negra, e a história é maravilhosa. Então, quem quiser ler Pantera Negra, procure pelo Ta-Nehisi Coates, que é uma trilogia dele que é excelente. E o meu arroba, onde eu publico os meus trabalhos, é João S. Júnior. Então, quem quiser seguir lá, pode criticar, fica à vontade. E agradeço mais uma vez e espero vir outras vezes aqui. O que quiser falar, tamo junto. Música, livro, cultura pop, e a gente tá dentro. Ótimo, perfeito. Posso roubar mais uma vez? Pode. Olha, indicar Angola Janga e do Marcelo Dessalete. Isso. Você falou do Marcelo Dessalete? Isso. Eu lembrei. Angola Janga do Marcelo Dessalete é sensacional. Qualquer coisa que o Marcelo Dessalete fizer, gente, pode ir sem medo. Com certeza, é isso mesmo. Massa. Bom, hoje a gente falou bastante dessa temática racial, né? Então Sim. quero deixar aqui... Não basta ser contra o racismo, a gente precisa ser antirracista e precisa educar crianças para que a gente tenha um futuro um pouco menos difícil, né, para todos nós. E é isso, meu arroba é gialexandre.oficial. @bis.m_ e @mandanotícias. Você fez sua indicação, eu vou fazer a minha. Gente, nos bastidores a gente tava ouvindo um disco muito bom, que eu sou muito fã, que é o Lado B, Lado A, do Rapa. Ouçam. Fantástico. É Isso aí. Beijo, beijo e até o próximo episódio. Até, gente. Tchau. Valeu. E esse é o Manda Notícias. Esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. Que esse projeto Manda Cultura
foi contemplado pela 7ª edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.